Ora, sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação do livro. E hoje eu trago o livro de Elon Musk, O Homem de Ferro. Quem é Elon Musk? Muito se tem falado sobre este personagem, neste preciso momento, considerado o homem mais rico do mundo. Elon Musk, que há pouco tempo teve para, portanto, ficar como o maior acionista do Twitter, e depois voltou atrás. Quem é, portanto, este personagem que se tem falado muito hoje em dia, e com isso eu trago aqui o livro de Elon Musk, O Homem de Ferro. Elon Musk, O Homem de Ferro. Acho que o que importa são as ações e não o que as pessoas vão pensar de mim, dito por Elon Musk. Quando no futuro já estarei morto, mas será que as coisas que foram feitas foram úteis? Elon Musk, com o seu livro, o que torna Elon Musk excepcional é a capacidade de transformar a sua visão em realidade. Escrito por Jessica Easto, escritora e editora, licenciada em Comunicação Social e que faz aqui uma, digamos assim, uma reunião de todos os escritos, ou seja, praticamente todas as palavras de Elon Musk em pequenos textos. Portanto, o livro tem muita coisa, é muito extenso, não vou aqui dizer, portanto, todo o conteúdo, apenas vou rapidamente, portanto, falar sobre os capítulos. Portanto, temos a introdução, o primeiro capítulo, os primeiros anos, o segundo capítulo, aprendizagem e lógica. O terceiro capítulo, os negócios com as empresas. O quarto capítulo, inovação, tecnologia e pensamento. Quinto capítulo, Tesla. Sexto capítulo, ambientalismo e energia sustentável. Sétimo capítulo, a SpaceX, que depois já vamos ver o que é esta empresa. O oitavo capítulo, engenharia, desenho e produção. Nono capítulo, riqueza e dinheiro. O 10º capítulo, lições de vida. E depois as citações. Portanto, acaba de facto com algumas citações, digamos assim, do próprio Elon Musk sobre a sua visão e como Elon Musk atingiu este sucesso. Bom, antes de iniciarmos o estudo deste livro, a apresentação deste livro, isto vai ser feito mais ou menos em duas partes. A biografia do Elon Musk, ou seja, quem é Elon Musk, que está aqui neste livro, não é? Saber quem é Elon Musk e, no fim, alguns comentários sobre o que se está a passar neste momento nos Estados Unidos da América em relação ao posicionamento de Elon Musk, posicionamento político, não é? E cultural de Elon Musk. Mas antes devo daqui de fazer uma pequena advertência. Bom, eu não sou, portanto, defensor de Elon Musk. Limitei-me a ler o livro, analisar o livro e estudar a fundo a biografia do próprio Elon Musk e depois, portanto, tirar as minhas próprias ilações. É difícil nós conseguirmos saber quem de facto é uma pessoa quando nós não conhecemos pessoalmente esta pessoa. Mesmo quando nós fazemos um trabalho bibliográfico, e há muita gente que faz esses tipos de trabalho, é sempre muito difícil porque a informação toda que nos vem cá para fora muitas vezes não é suficiente para nós fazermos, portanto, uma análise completa da própria personalidade, portanto, neste caso, da pessoa que nós estamos a estudar. E no caso do Elon Musk, que desde já posso adiantar que é neste momento considerado o homem mais rico do mundo, pelo ranking da lista da revista Forbes, temos em primeiro lugar Elon Musk, em segundo lugar Jeff Bezos da Amazon, em terceiro lugar Bernard Arnault, em quarto lugar o Bill Gates, em quinto lugar Warren Buffett, em sexto lugar Larry Page, em sétimo lugar Sergey Brin, em oitavo Larry Ellison, em nono Steve Ballmer e em décimo Mukesh Ambani. Portanto, são de facto aqui pela revista as pessoas
consideradas neste momento mais ricas do mundo, e Elon Musk, portanto, neste momento é considerado o homem mais rico do mundo. Então, como eu estava a dizer, portanto, eu não tomo partido absolutamente em nada do próprio Elon Musk. Faço aqui apenas um estudo sobre a sua pessoa, e porque se tem falado muito por causa de uma alegada compra das ações do Twitter por Elon Musk, que depois até não chegou a concretizar-se e que deu muita polémica, e nós depois na segunda parte do vídeo vamos ver o porquê de tudo isso, o que é que se está a passar nos Estados Unidos da América. Mas antes disso, portanto, como eu disse, portanto, vou apenas aqui fazer análise da pessoa, mas desde já devo adiantar, pelo aquilo que eu pesquisei, pelo aquilo que eu estudei, Elon Musk não é bem o mesmo de que muitos outros financeiros. Ou seja, não pensa da mesma forma de que muitos outros financeiros. Não, podemos dizer que não faz parte de um certo grupinho, não é? Um certo grupinho de uma certa elite financeira. Apesar de ser o homem mais rico do mundo, Elon Musk, podemos dizer que entra em muitas contradições com esse grupo, e nós vamos ver isso na segunda parte do vídeo, portanto não saiam daí, vejam o vídeo até ao fim. Rapidamente vamos ver quem é Elon Musk. Nasce, portanto, em 1971, portanto, na Pretória, na África do Sul, a 28 de julho, portanto, 1971. Elon Musk é o cofundador e CEO da Tesla Motors, portanto, a companhia Tesla Motors dos carros elétricos, e fundador e CEO também das SpaceX, portanto, que é uma empresa aeroespacial que fabrica foguetões, não é? E nós vamos ver isso. Portanto, Elon Musk começa aos 24 anos, depois de se doutorar em Economia e Física. Ele vai desistir da vida académica, não é? Quando ele ia ingressar para outro curso em Física e Engenharia. Ele vai se dedicar à sua primeira empresa, a Zip2. Eu vou tentar ser rápido, fazendo a biografia do Elon Musk. Portanto, a Zip2 Corporation, ao lado do seu irmão Kimball. Em 1995, Elon Musk, portanto, quando fundou a Zip2 Corporation, portanto, empresa que fornecia conteúdos para jornais online, conseguiu ter como clientes os jornais Chicago Tribune e o próprio New York Times, o que deu já uma pequena projeção na vida de Elon Musk. Atenção, Elon Musk trabalhava a fundo, trabalhava todos os dias e dormia no próprio escritório. Bom, Elon Musk, se começamos a ver aqui logo no início da sua vida, podemos dizer já que arregaçou as mangas para chegar até onde chegou. Portanto, ao contrário de muitos outros que nasceram já com posses, não é? Elon Musk vai começar do nada e vai arregaçar as mangas e vai trabalhar muitas horas, dormindo até muito poucas horas. Portanto, em 1999, a Zip2 foi vendida para a Compaq, fabricante de computadores, por 370 milhões de dólares. Musk, que possuía uma participação de 7%, na companhia, recebeu cerca de 22 milhões de dólares aos 28 anos. Portanto, a partir dos 28 anos, Musk recebe já uma quantia muito grande e, portanto, é já catapultado para milionário. Portanto, logo em seguida, o empresário usou o dinheiro na venda do Zip2 e fundou a XCOM, empresa de pagamentos e transferências financeiras. Em 2000, a XCOM se fundiu com a Confinity e deu origem ao PayPal, a bem conhecida PayPal, principal serviço de transferência de dinheiros online. Em 2002, a eBay comprou a PayPal por 1,5 bilhões de dólares com o valor arrecadado. Musk criou então 3 novas empresas. A partir daí, com esse dinheiro arrecadado da venda, portanto, da venda da empresa, Musk vai criar a Tesla, a SpaceX e a SolarCity. E depois mais algumas outras empresas, como vamos ver mais para a frente. Portanto, pioneiro na fabricação de carros movidos a bateria, a companhia americana Tesla Motor é uma empresa localizada, portanto, em Palo Alto, na Califórnia, Estados Unidos. Fundado pelo empresário Martin Heberd e Mark Tarpenning em 2004. Musk tornou-se um dos seus principais financiadores.
Portanto, em 2006, a Tesla apresentou o seu primeiro carro, o Roadster, que tinha uma autonomia muito boa, sendo seguido depois pelo modelo S e pelo modelo X. Em 2008, a Tesla quase foi à falência. Atenção, em 2008, Elon Musk passou muito mal, quase que penhorou a sua própria casa pessoal, teve ali muitos problemas, quase que foi à falência e foi salvo por um empréstimo de 456 milhões de dólares financiados pelo próprio governo americano. Em 2017, a Tesla lançou o seu modelo 3, que teve muito sucesso, que já conseguia, portanto, uma certa autonomia e uma grande quantia de quilómetros, 350 km. Em 2017, a Tesla já havia superado o valor de mercado da Ford e da General Motors. No ano 2000, Musk fundou então a Space Exploration Technology, SpaceX, para fazer foguetes a custo mais baixo, portanto, obter materiais mais baratos e realizar viagens espaciais com uma maior autonomia. Toda a gente ao princípio gozou com Elon Musk, toda a gente se riu na cara do Elon Musk, que era mais um louco que iria se meter numa aventura, não é? Digamos assim. Porque muitos tentaram fazer isso e não conseguiram, mas, como vamos ver mais para a frente, toda a gente se enganou. Portanto, como vimos, os dois primeiros foguetões, o Falcon 1 e o Falcon 9, foram lançados em 2006 e 2007. E ao princípio houve muitos falhanços, mesmo muitos falhanços. Em janeiro de 2011, a SpaceX tornou-se a primeira empresa no mundo a vender um voo comercial à Lua. A partir de 2012, o foguete Groundspofer fez vários voos curtos para testar sua tecnologia. A SpaceX também desenvolveu a nave Dragon, que leva suprimento para as estações espaciais internacionais e também projetadas para transportar até astronautas. Depois, em 2018, foi então lançada a nave Falcon 9 para uma missão secreta chamada Zuma, que pertence ao governo norte-americano e que transportou uma série de satélites na órbita da Terra. Portanto, além de ser o CEO da SpaceX, Elon Musk também é o designer-chefe na construção dos próprios foguetes Falcon, Dragon e Groundspofer. No dia 6 de 2018, rapidamente, a SpaceX lançou o super foguete Falcon Heavy, que levou para o espaço uma carga da própria Tesla, um Roadster, um carro elétrico esportivo vermelho, equipado com um manequim fazendo de astronauta. Em 2020, a SpaceX lançou um foguete tripulado com 2 astronautas da NASA. Ou seja, ao fim de todo esse tempo, a SpaceX tornou-se praticamente a empresa privada, a única empresa privada e mais importante dos Estados Unidos a nível do aeroespacial. Portanto, nenhuma cápsula americana tinha podido voltar e pousar na Terra com os próprios astronautas. Isto foi feito com a própria cápsula que foi lançada pela própria SpaceX. Feito único pelo Elon Musk. Portanto, Elon Musk é também cofundador da SolarCity, empresa de painéis solares, e vice-presidente da OpenAI, que vamos falar um bocadinho, ou seja, OpenAI, Inteligência Artificial, uma empresa fundada pelo CEO e também fundador da própria Neuralink, que eu também já vou falar o que é, uma empresa de pesquisa médica fundada em 2016 na Califórnia. Bom, rapidamente, depois Elon Musk também fundou uma escola, a Astra, uma expressão que quer dizer estrela, uma escola especial, porque Elon Musk estava um pouco cansado das escolas tradicionais em que os seus filhos estavam, portanto, inseridos. Bom, dito isto, Elon Musk também, neste momento, trabalha com parceria com a NASA e mais algumas agências, portanto, o estabelecimento de vários satélites na atmosfera, em baixa altitude, na própria empresa da SpaceX, a Starlink, para, portanto, criar meios mais rápidos de comunicação por internet, não é? Então, houve uma vasta constelação de satélites que foram, portanto, todos eles postos em órbita baixa pela própria SpaceX.
Portanto, Elon Musk está à frente de muita coisa e é um dos empresários mais bem-sucedidos dos Estados Unidos. Bom, e a partir daqui vamos fazer uma pequena análise ao livro, que está muito bem feito, digo já. O livro tem praticamente todos os parágrafos que nós podemos ler do livro, são todos eles diretamente ditos pelo próprio Elon Musk, não é? Portanto, foi um trabalho muito bem feito neste livro, O Homem de Ferro, e Elon Musk aqui nos fala toda a sua visão, portanto, podemos ler algumas coisas, toda a sua visão sobre a maneira de ver a realidade. Portanto, na página 29 podemos ver, portanto, o amor que Elon Musk tem pela leitura de livros. Se lermos livros e conversarmos com especialistas, na página 29, aprendemos rapidamente. É bastante simples, basta ler livros e conversar com pessoas, mas, sobretudo, ler. Na página 29 e 30, Elon Musk nos fala da importância, portanto, da leitura. A taxa de dados de leitura é superior à de quando alguém fala ou ouve alguma coisa. Depois, na página 34, lemos: o lucro é uma coisa boa. E também, na mesma página, o propósito de uma empresa. Acho que a motivação para o lucro é boa se as regras de uma indústria estiverem devidamente definidas. Não há nada de fundamentalmente errado com o lucro. Na verdade, o lucro significa apenas que as pessoas nos estão a pagar mais pelo que fazemos do que nós gastamos para o criar. E é uma realidade. Isso é uma coisa boa. Portanto, Elon Musk. A capacidade de atrair e motivar pessoas excelentes é fundamental para o sucesso de uma empresa. Uma empresa consiste num grupo que se reúne para criar um poderoso serviço. Esse é o seu propósito. Às vezes, essa verdade elementar é esquecida. Se conseguirmos atrair elementos excelentes para a empresa que trabalham juntos com um objetivo comum e um sentido implacável de perfeição em relação a esse objetivo, obteremos um ótimo produto. E se tivermos um ótimo produto, muitas pessoas irão comprá-lo e então a nossa empresa terá sucesso. Palavras do próprio Elon Musk, que é um empresário bastante, como é que eu posso dizer, bastante bem sucedido, com bastantes conhecimentos. Atenção, Elon Musk tem muitos conhecimentos, tanto em economia como em física. Portanto, na página 38, foca-te em ti mesmo. Nós pensamos muito no que os concorrentes fazem, porque acho importante focarmos em produzir os melhores produtos possíveis. Talvez seja análogo ao que se diz quando participamos numa corrida. Não te preocupes com os outros corredores. Apenas corre. Portanto, é uma das coisas que Elon Musk falava muito. E atenção, Elon Musk, quando havia situações em que tinham que ser entregues, prazos de entrega que não estavam a ser cumpridos, por exemplo, carros ou materiais, o próprio Elon Musk ia para a fábrica, para a oficina e não saía de lá enquanto as coisas não estivessem prontas, regressava às mangas. Portanto, Elon Musk, de facto, muito diferente dos outros grandes magnatas que mandam fazer a maior parte das vezes. A grande diferença de Elon Musk é que o Elon Musk faz, não manda fazer, ele faz. Portanto, isso é uma coisa que devemos reter. Também em relação à inteligência artificial, e é aqui que eu tenho um pequeno pé atrás, nós já vamos ver isso em relação a Elon Musk, mas aqui na página 48, na OpenAI, na inteligência artificial, na própria empresa da Elon Musk, lemos: não se trata de achar que o risco está em a inteligência artificial se desenvolver por conta própria logo desde o início. A preocupação reside em alguém poder usá-la de forma negativa. O Elon Musk sempre avisou essa situação. Mesmo que não a usem de maneira negativa, alguém pode roubá-la e aplicá-la de modo negativo. Isso, acredito, representa um grande perigo. Precisamos de ter democratização da tecnologia, da inteligência artificial, e torná-la amplamente disponível. Essa é a razão pela qual criamos a OpenAI. Depois aqui Elon Musk fala de uma citação de Lord Acton, em que diz: há uma citação de Lord Acton que adoro: o tipo que declarou o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Portanto, é uma verdade. A liberdade consiste na distribuição do poder e o despotismo na sua concentração. Reparem bem, eu vou repetir. A liberdade consiste na distribuição do poder e o despotismo na sua concentração. E aí vamos ver mais tarde no vídeo os problemas, a grande guerra que está a acontecer entre Elon Musk e o Partido Democrata norte-americano.
Se tivermos esse poder incrível da inteligência artificial, acho importante que ele não fique concentrado nas mãos de alguns poucos. Página 48. Meus amigos, página 48, apenas mais uma citação na página 82, em que podemos ler ser probabilístico. Elon Musk nos diz: devemos ter um ceticismo saudável em relação às coisas em geral e, de um ponto de vista científico, olhar sempre para as coisas de forma probabilística e não definitiva. Portanto, nas palavras do próprio Elon Musk. Bom, isto é tudo muito bonito, mas qualquer um pode escrever um livro e escrever lá coisas muito bonitas, não é? Se nós não soubermos quem são as pessoas. E eu tenho por regra de vida o seguinte, um versículo bíblico: pelos frutos vocês conhecerão a árvore. E nós, pelos frutos, conseguimos conhecer uma árvore. Por exemplo, eu vou pegar no caso de um estadista, não é? Do próprio presidente da França, não é? O Emmanuel Macron. Pelos frutos dos seus primeiros 5 anos, nós conseguimos ver a árvore. Fazendo uma análise, não vou aqui falar disso, mas fazendo a análise, nós conseguimos ver as pessoas, o que é que as pessoas fazem, o que é que as pessoas não fazem. E quando começamos a ver que todo o sistema se opõe a alguém, é porque esse alguém está a causar problemas, no bom sentido, atenção, dado o facto que o próprio sistema está corrompido. E é isso que nós agora vamos ver. Vamos comentar um pouco sobre Elon Musk. E primeiro temos que ver uma coisa muito importante, que é uma grande mudança na cultura norte-americana. Meus amigos, tenho andado a pesquisar o que é que se está a passar nos Estados Unidos da América, tanto no norte como no sul, principalmente nas universidades e no meio mediático. E, meus amigos, está a acontecer uma grande mudança na cultura norte-americana. Até meados de 2015, até mais ou menos 2020, 2021, a cultura wokeista praticamente dominou todos os meios. O meio cultural, o meio comunicacional, o meio académico, todos os meios. E está a haver uma grande mudança. Ou seja, as pessoas, a maior parte das pessoas estão cansadas da cultura woke. É isso que eu aqui quero dizer. E Elon Musk tem vindo a subir por causa disso. É por isso que eu estou a falar disso. Tem muito a ver com o Elon Musk o que eu estou aqui a dizer. Portanto, não foi só com a tentativa da compra do Twitter que esteve na mira de Elon Musk, é essa, podemos dizer, essa falência da cultura woke. E um novo ressurgimento de jovens conservadores, meus amigos. Está a surgir nos Estados Unidos uns jovens conservadores norte-americanos, como exemplo a ensaísta americana Candace Owen, que é um bom exemplo, que é uma africana, não é? Mas conservadora, apoiante de Donald Trump, e, portanto, podemos ver que está a acontecer um levantamento conservador nos Estados Unidos. Todos, portanto, apoiantes também das políticas de Donald Trump. Uma nova avant-garde contra o progressismo wokeista. As pessoas estão cansadas do cancelamento, estão cansadas de uma moral que está sempre a apontar contra o próprio Estados Unidos, contra o próprio Ocidente, tentando desfazer a história, não é? Sempre uma moral de sentido único, não é? Que é o wokeismo, digamos assim, não é? E Elon Musk tem vindo a ser detestado pelas elites financeiras, tecnológicas, pelos meios de comunicação social e principalmente pela administração Biden. Eu aqui tenho que dizer, a administração Biden e Elon Musk, aquilo choca completamente. Eles não se dão mesmo nada. Biden não consegue sequer falar com Elon Musk. Várias vezes a administração democrata tentou afastar Elon Musk dos negócios dos automóveis. Joe Biden reuniu um grande congresso de automóveis elétricos, onde disse que a Ford era o único líder mundial do carro elétrico e a empresa que tudo fez nesse setor. Portanto, e o próprio Elon Musk nem sequer foi convidado para esse congresso. E claro, não é? Claramente esse congresso foi para atingir Elon Musk, não é?
Mas por que os democratas detestam tanto Elon Musk? Primeiro, Elon Musk foi muito complacente com a ditadura sanitária. Aqui também temos que ver uma coisa. Quando houve aquelas medidas todas sanitárias em 2020 e 2021, Elon Musk se opôs. Ele não aparecia com uma máscara, ele aparecia no público com com um cascol e tal. Estava sempre a mandar piadas, sempre se opôs a essas medidas. Elon Musk foi também um forte apoiante na candidatura de Donald Trump. Disse que se comprasse o Twitter, que rapidamente iria restabelecer todas as contas do Donald Trump e dos seus apoiantes. Foi uma coisa que, portanto, Elon Musk disse logo quando que fazia. E outro aspecto. Há uma querela gigantesca entre o wokismo, portanto, os vários agentes que estão a promover o wokismo nos Estados Unidos, nas universidades e principalmente nos meios de comunicação, no Washington Post e no New York Times e nas televisões todas, não é? Nos Estados Unidos, e Elon Musk se opõe completamente a este wokismo, que tem vindo completamente a cair. O wokismo tem vindo a cair. E nós podemos ver, a própria Netflix perdeu 30% em bolsa por causa das suas políticas wokistas. Eles próprios estão a ver que as pessoas estão-se a afastar por causa dos conteúdos, e esses conteúdos wokistas, não vou aqui estar a explicar, meus amigos, se quiserem ter mais conhecimento sobre isso, investiga. A própria CNN+, teve problemas, quase praticamente foi anulado. A Disney, com uma data de processos em cima, de coisas que eu não posso aqui falar, também por causa do wokismo que praticamente tomou conta, não é, da Disney, não é? Portanto, há uma recessão do wokismo nos Estados Unidos. Elon Musk é, portanto, o grande opositor de todo esse progressismo muito alimentado pelo Partido Democrata, Joe Biden, Kamala Harris, Nancy Pelosi, toda aquela gente, principalmente Bernard Sanders, não é? Bernie Sanders, não é? Que é a ala mais radical. Portanto, toda essa gente que promove o progressismo, e Elon Musk não é nada o tipo de gente que olha para estas coisas de forma positiva. Antes, pelo contrário, Elon Musk é chamado o homem das mangas regressadas, não é, como eu costumo dizer, o self-made man, não é, considerado o empresário típico norte-americano ocidental, nos seus cinquentões, não é? Justamente o tipo de pessoa que esse wokismo tanto detesta, não é? Portanto, ele representa mesmo o americano mediano, não é? O americano, com isso, Elon Musk tem vindo a abrir uma guerra enorme contra o Partido Democrata e os progressistas. Elon Musk tem sido muito atacado agora com o que se passou com a Twitter, e agora recentemente com alegações de uns tais assédios sexuais, não é? Há portanto, não conheço muito bem o caso, mas houve agora, portanto, umas queixas, não é, que foram feitas por pessoas, não é, contra Elon Musk sobre algum assédio sexual que teria acontecido. Tudo isso, portanto, toda esta campanha que está a acontecer contra Elon Musk, todo esse cancelamento, que depois nós vamos ver que todo esse character assassination, que é assim que se diz, não é, em inglês, esse método de cancelamento contra atores, pessoas mediáticas, financeiras e pessoas muito famosas, está a acontecer muito contra Elon Musk. Agora, vamos falar de uma parte que eu tenho o pé bastante atrás, duas partes que eu tenho o pé bastante atrás. A primeira é em relação a Neuralink, essa pequena empresa também formada por Elon Musk, em co-organização com a OpenAI, em que não vejo isso com bons olhos, esta história de implantação de chips no cérebro, tudo isso eu não sou nada partidário dessas coisas. Tenho acompanhado isso tudo de forma bastante atento e oponho-me a isso tudo. Portanto, tenho um pé atrás. Em relação a esta história de Elon Musk, também este apoio financeiro e tecnológico à Ucrânia e a Zelensky, também eu tenho um pé atrás em relação a isto tudo. De resto, penso que Elon Musk, como eu disse, de facto, além de ter sido o homem que mais impostos pagou,
como cidadão americano, ao contrário dos outros grandes magnatas norte-americanos, penso que podemos dizer que Elon Musk, de facto, é uma bufada de ar fresco, um pouco conservador, não muito, mas um pouco, à imagem de Donald Trump, no meio americano. E podemos reter que grande parte da população e grande parte dos americanos estão cansados da cultura woke. A cultura woke tem vindo a cair, Elon Musk tem vindo a aproveitar muito isso e a subir muito, portanto, a sua popularidade nos Estados Unidos, um apoiante de Donald Trump, de todos os americanos conservadores, não é? Que querem outra América, que não querem essa América progressista do Partido Democrata. E penso que vale a pena acompanhar os trabalhos de Elon Musk, ter um olho atento em Elon Musk. Não estou aqui a defender, não sei, não conheço na inteligência artificial, como eu disse, tenho um pé atrás, como eu disse, mas vale a pena, portanto, ler este livro, Elon Musk, o Homem de Ferro, e vamos acompanhar aqui agora, no futuro, todos os passos deste homem, deste magnata, que é considerado o homem mais rico do mundo. Espero que tenham gostado de mais este vídeo. Podem pesquisar sobre o livro, podem pesquisar sobre o próprio Elon Musk, sobre as suas empresas, está tudo na internet. Espero que tenham gostado de mais este vídeo. Um abraço e até uma próxima.